Aleluia! Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui nesta manhã para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele vive. Aleluia! Ele reina para todo o sempre. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Vamos celebrar essa manhã a ressurreição do Senhor Jesus. Oremos, portanto, em louvor e adoração a esse Deus. Ó Senhor maravilhoso, Deus todo-poderoso, o Senhor que exerceu todo o teu poder, ressurgindo Jesus dentre os mortos, trazendo a vida novamente, exaltado seja o seu nome. Assim o Senhor concluiu a tua obra de salvação. Assim o Senhor nos trouxe esperança. Louvado seja o teu nome para todo sempre. E essa manhã nós nos reunimos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus, com toda alegria, apesar do momento difícil que estamos vivendo, com alegria nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, é com alegria que nós te convidamos, na manhã desse dia, a celebrarmos com gratidão, com esperança, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pensando nisso, nós baseamos a nossa liturgia e convido você a pegar sua Bíblia, abrir conosco no Evangelho de João, capítulo 20. E ali no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 11, as três Marias e mais algumas amigas vão ao túmulo. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e Maria Madalena. Elas vão então preparar o corpo do Senhor Jesus. E chegando ali, elas se deparam com o próprio Jesus vivo. Então, no verso 13, Jesus confronta Maria Madalena, que estava chorando muito. Jesus diz assim, e por duas vezes ele pergunta: por que choras, mulher? Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Então assim Maria finalmente reconheceu que Jesus, que aquele homem com o qual ela falava, era Jesus, o Filho de Deus ressurreto. E assim Jesus disse: vá para os meus discípulos, conta-lhes que eu ressuscitei, eu estou vivo e os encontrarei em breve. E então nós queremos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Cristo já ressuscitou. Eu convido você a cantar comigo, cantar conosco o hino 272 do Inário Novo Cântico. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia.
salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, Jesus, o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda glória ao Redentor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ressurreto, que vive para todo sempre. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, ele é muito enfático ao dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, e somos tidos por falsas testemunhas. Se Jesus não ressuscitou, também é vã a nossa pregação. Cremos sim, Jesus ressuscitou. É viva a nossa esperança, e nós convidamos você a adorar ao Cristo ressuscitado. Ele venceu a morte. Adoremos ao Senhor com o ministério de louvor da igreja. Glória a Deus. Você que está aí na tua casa, você é convidado a louvar o Senhor. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós vamos declarar isso neste momento de forma cantada, que nós de fato acreditamos naquilo que Jesus fez na cruz por nós.
vives. Para a nossa mensagem de ressurreição, eu convido você a abrir novamente sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Enquanto vocês abrem, deixe-me dizer para vocês, eu sempre fui marcado, muito marcado, pelos cultos de ressurreição. Me lembro, muito criança, meus pais me acordando de madrugada, mais dormindo do que acordado, indo para o templo, participar daquele culto, cantando alegremente os hinos de ressurreição, algumas vezes celebrando a Santa Ceia, outras não, depois participando do café da manhã e aquele bate-papo alegre na porta da igreja, mensagens, palavras, saudações, Feliz Páscoa. Então, tudo isso marcou muito a minha infância. E certamente por causa disso, também os textos de ressurreição marcaram muito a minha vida. Sempre o texto de Lucas, os 2 discípulos no caminho de Emaús, depois o confronto de Jesus com Pedro, Pedro, tu me amas, o texto que já lemos, Jesus conversando com Maria Madalena e dizendo, por que choras, mulher? E esse texto que nós vamos ler agora, Jesus se apresentando aos discípulos. Então, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa aonde estavam os discípulos por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe Jesus, Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Oremos, ó Deus, fala conosco, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome essa palavra e aplique aos nossos corações para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Assim oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto mostra o encontro de Jesus com seus discípulos. Conquanto na madrugada daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto, na madrugada do domingo, as mulheres, as 3 Marias e mais algumas, foram ao sepulcro, viram Jesus e trouxeram a notícia, Jesus ressuscitou. Mas esse texto é o momento em que Jesus vai ao encontro dos discípulos e eles estão reunidos no final da tarde daquele dia. E o encontro de Jesus com os discípulos é absolutamente significativo para nós, porque a atitude de Jesus com os discípulos é muito do que Jesus quer para nós. Portanto, eu quero meditar nessa madrugada, nessa manhã com vocês, exatamente sobre a ação transformadora do Cristo ressuscitado na vida dos discípulos. E a primeira atitude de Cristo, irmãos, ali é substituir a alegria pelo medo. Como dissemos, os discípulos estavam ali reunidos com medo. É muito claro o texto, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas
onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Portanto, eles estavam reunidos ali debaixo do signo do medo. E o maior sinal que eles estavam com medo é porque as portas estavam trancadas. E não era um medo injustificado, era um medo plausível, porque há pouco tempo eles haviam matado, crucificado o nosso Senhor Jesus. Portanto, os discípulos estavam com medo, era um medo real, um medo de perder a própria vida. Mas Jesus vai ao encontro dos discípulos e quando eles veem Jesus, quando recebem a saudação de Jesus, o medo é substituído pela alegria. Está aí no verso 20, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, a presença do Cristo ressuscitado substitui o medo, tira o medo e traz para o centro a alegria. E era exatamente disso que os discípulos estavam precisando. Porque o medo, conquanto seja um sentimento natural ao ser humano, o medo é um sentimento paralisante. O medo é um sentimento que torna o ser humano parado, travado, não consegue ir, não consegue andar, não consegue produzir. O medo, ele paralisa a mente, paralisa o corpo, paralisa as emoções, paralisa a fé. Nós não podemos ser movidos pelo medo. Então Jesus vai para retirar o medo dos discípulos e substituir o medo pela alegria. A segunda atitude de Cristo, meus irmãos, é substituir o isolamento pelo relacionamento. Os discípulos estavam reunidos naquela casa, isolados, quase não se falando um com o outro. E quando Jesus, ele aparece aos discípulos, ao invés de confrontá-los, ao invés de acusá-los, mostrar a incredulidade deles, a fraqueza deles, a falta de fé, o abandono, Jesus os chama para perto, Jesus mostra as mãos, Jesus mostra o lado, eles se aproximam, ele toca no Senhor, certamente eles abraçaram o Senhor Jesus, eles celebraram, eles viram que de fato Jesus estava ali. Portanto, ao invés de Jesus ir aos discípulos, dizendo, por que vocês não creram em mim? Por que vocês não estiveram ao meu lado? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês me negaram? Nada disso Jesus fez. Jesus não os confronta com suas fraquezas e com suas debilidades, mas Jesus os convida à comunhão. Jesus lhes tira do isolamento, Jesus lhes tira da vergonha e traz para um relacionamento. E esse é o nosso Jesus ressuscitado. Ele nos convida a um relacionamento de amor. Ele nos convida a um relacionamento de amizade, ao abraço, ao aperto de mão, ao toque. Esse é o Senhor Jesus que nós conhecemos. E por fim, irmãos, Jesus lhes ministra a paz. Eles estavam também aflitos, eles estavam em agonia, eles estavam perplexos, e Jesus então, ele por duas vezes, Jesus diz, paz seja convosco, paz seja convosco. Jesus lhes traz o shalom de Deus, para que eles então tivessem plenas condições de seguir com a sua vida. E no verso 23, por último, aliás, no verso 22, Jesus lhes dá uma missão. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. E disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sim, o Cristo ressuscitado, ele não apenas tira o medo e coloca a alegria. Jesus não apenas nos tira do isolamento social e nos traz a comunhão, ao contato, ao abraço, ao toque. Jesus não apenas tira a perplexidade e põe a paz, mas ele também nos dá uma missão de ir ao mundo
a todas as nações, dar as boas novas de salvação, que Jesus ressuscitou. Portanto, o Cristo ressuscitado é também o Cristo que nos comissiona a ir a todas as pessoas que ainda não ouviram que Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele vive, Ele reina, Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e Ele reina sobre o universo. Portanto, todos nós somos comissionados a irmos às pessoas que ainda não ouviram as boas novas de salvação, que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela confirma a obra da salvação. Ela reafirma a obra de salvação que Cristo realizou na cruz. Mas nós precisamos ir, e é por isso que Jesus comissiona os seus discípulos, dizendo: olha, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu estou aqui no mundo como um missionário, fui enviado pelo Pai, eu também os envio. E esse envio, meus irmãos, não importa se é do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, mas todos nós, todo cristão, ele é enviado àquele que ainda não conhece Jesus, aquele que não se rendeu ainda ao seu senhorio, aquele que ainda não foi alcançado pela sua graça, porque aquele que ainda não conheceu o Senhor Jesus, aquele que ainda não tem um relacionamento sério com Ele, ainda vive sob o estigma do medo, ainda vive sob o estigma da incerteza. Mas aquele que conhece Jesus, porque a ressurreição do Senhor Jesus, Ele traz e coloca como central na nossa vida a esperança. Por mais que passemos por lutas, por mais que passemos por dificuldades, por mais que passemos por tempestades, a esperança, ela é central em nossa vida. Se tem algo que eu amo na mensagem de ressurreição, é que Jesus colocou a esperança como central em nossa vida, como uma palavra central na nossa vida é a esperança. E nada rouba a nossa esperança, nada destrói a nossa esperança. E nós precisamos estar prontos para responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu não temo a morte. Porque Ele vive, por mais que passemos por lutas e dificuldades. A nossa esperança não está em coisas dessa terra. A nossa esperança está em que Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é a primícia dos que dormiram, Ele é o primeiro a ser ressuscitado, e Ele prometeu que todo aquele que crer nele não morrerá eternamente, mas viverá. Essa é a nossa esperança, especialmente nesse tempo de isolamento social, aonde há muito medo, aonde há muita angústia, por conta de todas essas notícias terríveis. A palavra de ordem hoje é esperança. Esperança. Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso
vida está nas mãos daquele que tudo pode, daquele que Posso ressuscitou. crer. Viva é a nossa esperança. Cante conosco. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E o amor de Deus Pai, a esperança de Jesus o Filho, a consolação e a paz do Deus Espírito Santo, seja convosco, irmãos, seja com tua família, seja também com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora, para todos sempre. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Celebre esse dia. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Fiquem com Deus. Amém.